Oiê, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Boa tarde, minha amiga linda. Boa tarde, tudo bem? Bem, graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Como passaram de semana? Esperamos que muito bem, com a graça de Deus, né? Estamos aqui mais uma semana, mais um encontro do Kairos, bate-papo, que delícia, adoro! Amo! E você que tá chegando aí, não esqueça, agora tamo chique, né, amiga? Tamo, ó, temos o Instagram, @podcastkairos, temos no YouTube, agora estamos no Spotify, que delícia! Vitor, vamos lá, gratidão, Vitor! Tem cuidado da gente com muito carinho nessa parte de tecnologia, né? E temos agora também o nosso site, anota aí, podcastkairos.edu.com. Entra lá, tem lá já o WhatsApp para falar com a gente, tirar dúvidas, mandar algum tema que você queira abordar, dar um feedback positivo sobre os nossos momentos aqui. Mas nós aceitamos negativo também. Sim, se for uma crítica construtiva, tudo bem, né, amiga? Nós aceitamos também, porque a gente tem que tá tudo ligado, né? Isso, mas olha que maravilha, presente de Deus para as nossas vidas. Nada mais é do que esse projeto, é a gente realmente resgatar a essência de aprender um pouquinho mais, ainda que assim, é muito pouco que a gente fala aqui, mas eu acredito que já dá uma abertura na nossa mente de aprendizado sobre a palavra de Deus para aquilo que a gente precisa. Eu acho que dá um peso, né, amiga? Dá um peso. Porque a gente tem que se encher da palavra. É isso. E vem novidade por aí, vamos ter podcast aí com mais convidados. Quem aí adorou os que nós já fizemos com alguns convidados aqui, nós vamos ter mais pra frente mais convidados aqui com a gente, conversando. O fruto do Espírito, a gente tá fazendo, eu e ela, né? Deus tá nos enviando a isto, né? Orientando nós a fazermos, né, amiga? Mas da carne já vai vir 2 convidados, né? Agora eu vou falar, tá? Tem o pastor David, que ele é da Restaurar, né? Lá do Jaraguá. Jaraguá, isso. Ele é o pastor lá do Jaraguá. Que tem um testemunho muito forte. Tá lançando um livro maravilhoso, Gente, é tremendo. E ele vai falar sobre o livro dele. E tá relacionado ao fruto da carne. E o pastor Alan, que é, né, o pastor também da tarde da tem um testemunho muito forte. Ele é o pastor da tarde da bênção. Ele, nossa, é bênção também. Amo a vida desses 2 pastores. E eles vão estar falando da frutos da carne também, que é forte, né? Porque nós estamos aqui na série dos frutos do Espírito. Agora. Mas em Gálatas também fala sobre os frutos da carne, que o Senhor abomina. Então Deus nos ministrou para nos aprofundarmos também, como nós estamos no fruto do Espírito, aquilo que nós não devemos seguir, que são os frutos da carne. Então, acabando os frutos da carne, os frutos do Espírito. Do Espírito, que é o tema, a gente vai entrar no fruto da carne. Então você não pode perder. Tá sendo uma virada de chave, não só nas nossas vidas, mas eu acredito que para você também. Então fique ligadinho, não perca uma série de mensagens que tá sendo tremendo, né, amiga? E agora, hoje é fidelidade. Fidelidade. Amo essa palavra. Eu também. Amo. E como ela está escassa nos nossos dias. Pessoas fiéis. Fiéis em todos os sentidos. Tô ruim, tô lá. Né? Amigos fiéis, companheiros fiéis, não é? Como tá difícil, né? Trabalho, pessoas fiéis no trabalho, com responsabilidade. Meu Deus, estamos vivendo um tempo em que a fidelidade não existe mais, praticamente. Isso é muito triste. É verdade. Até porque ela é uma característica do frutos do Espírito. É um caráter de Deus também. É um caráter. E vamos lá, então, começar, porque senão o nosso tempo fica muito curto, né? Para o que a gente quer conversar aqui. Fidelidade, biblicamente falando, é ser leal, ser de confiança e comprometido, ter comprometimento, ser consistente em ações e palavras. Forte. Como assim? Ser consistente em ações e palavras. O que eu faço
não pode fugir daquilo que eu digo. Vai entrar então, amiga, me corrija se eu estiver errada, naquele sim, sim, não, não. É isso. É palavra. É palavra. Então, se eu falei que eu vou, eu vou. Se eu falei que eu não vou, eu não vou. Então, é a palavra firmada. Sim, sim, não, não. Ou eu sigo ou eu não sigo. Entende? Não é aquele ditado assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não! Eu penso em fidelidade em caráter. Caráter. Eu acho assim que palavras tem muito... A fidelidade tem a ver uma coisa com caráter. Caráter. No dicionário, a palavra fidelidade vem com o significado, né? Constância nos compromissos assumidos, respeito por alguém ou por algo. Então, você ser fiel, você envolve também você respeitar algo ou alguém, respeitar princípios, respeitar pessoas, autoridades, né? E isso é bíblico. A palavra diz que nós temos que respeitar toda e qualquer autoridade que estão nos colocada, mesmo a única exceção é quando foge aos princípios daquilo que a gente carrega. Porém, nós não podemos desrespeitar. Sim. Nós temos que fazer o quê? Orar por essas autoridades. Sim, para que Deus entre com uma provisão, né? Um caso agora que me veio à mente sobre isso, sobre fidelidade, mesmo não sendo merecida na Bíblia. Davi e Saul. É mesmo. Quando Saul peca pela desobediência a Deus, e Deus tira o espírito dele de Saul e unge Davi. Se a gente for parar para pensar, Davi ele já estava ungido por Deus, porém Davi não quebrou o princípio. Davi foi perseguido, Davi fugiu, Davi esperou o tempo dele de reinado, Davi não teve várias oportunidades para matar Saul. Ele não aproveitou a oportunidade para fazer outro de escada, vamos supor assim. Ele esperou o tempo dele porque ele reconhecia que, independente de Saul não estar mais na posição, ele teve uma autoridade. Ele foi levantado por Deus. E Davi não infringiu essa regra de respeito, de caráter, um caráter de fidelidade. E isso é muito lindo na história de Davi. Porque ele poderia ter dito, mas agora a unção de Deus está sobre mim. Ele me escolheu para assumir o posto. E Davi poderia ter brigado por esse posto, mas não. Davi respeitou em todo o tempo, mesmo sendo perseguido. E quando Davi teve a oportunidade de matar Saul pela perseguição que Saul já fazia pela vida dele, Davi não sujou as mãos. E ainda ele diz: ai daquele que se levanta contra um ungido do Senhor. Meu Deus, é forte. É muito forte. Isso é fidelidade. Fidelidade a Saul também, mas fidelidade primeiro a Deus, aos princípios que Deus tinha ensinado a Davi. Verdade. Né? É isso, é você não quebrar princípios. E é uma confiança, né, naquilo que Deus, confiança. Né? Porque a gente tem que ter essa confiança em Deus, né? E aí, se você parar pra... Porque assim, a gente fala sobre a história de Davi, de Saul e tal, mas esses dias eu me peguei pensando o quanto é difícil. Você imagina, você está sendo perseguido, a unção já está sobre você, a autoridade de Deus já está sobre você, e você não atentar contra aquela pessoa, respeitando um princípio de fidelidade. Isso, se a gente for trazer para os nossos dias, é muito difícil. É difícil. Né? Você já parou para refletir sobre isso, sobre a profundidade da fidelidade? Às vezes a razão está do nosso lado, mas nem sempre vamos agir com a razão. Nós temos que agir com os princípios e deixar que Deus estabeleça o propósito e o tempo dele, porque houve um tempo na vida de Davi. E ele entendeu, né? O Davi entendeu esse tempo, né? Porque é Deus que... O tempo é dele, não é nosso, né? Então, entendeu que quando chegar a vez dele, é a vez dele. É a vez dele que... A permissão de Deus, né? Nós não precisamos. E aí Davi e Saul... Colocar nossa mão. Não precisamos colocar nossa mão no projeto de Deus, porque... Já foi projetado, né, pelo pai, então não coloca ele a mão. vai fazer, né? Então isso é muito interessante e isso demonstra a fidelidade, ser fiel até o fim.
você manter. Outro caso que me chama a atenção também foi no caso da mulher lá, acho que de Nabote, se eu não me engano, que Abigail, quando ela é fiel ao casamento, mesmo o marido não sendo ali o parceiro, quando ele desmoraliza Davi, e ela vai e chega até Davi, pede perdão pelo esposo. Sim. E aí ela acaba até, termina a história, ela fica viúva e aí ela passa a ser uma esposa de Davi. Isso. A honra também, a fidelidade, porque ele era um péssimo esposo. É verdade. Né? Ele era um péssimo, me foge a memória o nome do esposo agora, não era Nabote, eu tô errada no nome, me foge o nome. Mas ele era um péssimo esposo, ele não era exemplo nenhum, que ela poderia ter ido até Davi, isso mesmo, dá fim dele, mas livra a minha vida. Porque não presta, né? Quantas vezes, né, falando mal, né? Às vezes você pega falando mal do marido pra outro, né? E ela não fez isso, pelo contrário, ela vai e pede perdão pela atitude errônea do marido, e aí ela é honrada através disso. Então, nós vemos aí que são atitudes de fidelidade. Fidelidade a quem? Ao marido que era péssimo? Não. Fidelidade ao compromisso que ela tinha com o lar, ao compromisso da família, ao compromisso do caráter. E fidelidade é isso. Não diz respeito à conduta da outra pessoa, porque hoje em dia a gente usa de muleta. Mas eu sou assim porque o fulano é assado. Sim. A gente sempre fica nesse nível que não tem crescimento. Porque a gente transfere. Então, e é muito mais fácil transferir, né, do que você assumir. E a gente entende que a fidelidade não está associada ao outro. É você. E os seus princípios e aquilo que você carrega, né? Isso é ser fiel. Ser fiel aos princípios que estamos, respeitar as hierarquias que estamos, respeitar o tempo, né? É muito profundo. Muito profundo. Eu acho que a fidelidade, Deus trabalha muito na fidelidade em honrar aqueles que é fiel com Ele. Para começar, com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Né? Você é fiel no seu dízimo, não é? É fidelidade. Então é isso, é sobre você e Ele, entende? E os princípios que você carrega, né? Independente da atmosfera que você está envolvido, do meio, não importa se a minha amiga não está sendo fiel, eu tenho que ser. Sim. Ela não honra a nossa amizade, mas eu vou honrar. Eu vou fazer a minha parte. Independente da outra, você tem que ser. A fidelidade é isso, são ações e palavras coerentes. Não adianta eu falar eu te amo com palavras e nas minhas ações eu te maltratar, eu te caluniar, eu te ofender. Não casa. Então a fidelidade é isso, é você ser fiel naquilo que você está falando e naquilo que você está fazendo. É por isso que Deus honrou, né, ela, a esposa, né, que passou a ser Daniel, porque Abigail, né? Porque ela foi fiel. Porque se você, eu falo te amo, amiga, eu viro pra outra e começo a falar mal. Deus não vai honrar você. Que amor é esse? Porque Deus, Ele é soberano, Ele tá te vendo. Você não vai conseguir enganar Deus. Não. Entende? Então você tem que ser fiel mesmo. Sim, não. Sim. Se tiver alguma coisa pra falar, fala diretamente pra pessoa. Não fala pra outra, porque você não tá sendo leal nessa parte, né? Eu costumo dizer que, assim, pessoas transparentes e verdadeiras estão escassas. E eu sou muito assim, né? Amiga, eu não gostei disso, isso me chateou. Eu não gosto. Olha que copo lindo que eu comprei. Amiga, não é meu... Não gosto. Não é o meu feitio, mas é bonito, mas não é aquilo que me agrada. E às vezes as pessoas não são assim, né? Ai, amiga, que linda, adorei. Aí vira as costas, jogou no lixo, né? Odiei o presente. Jogando no lixo, não é? Então, assim, é você ser coerente nas suas atitudes, ser verdadeiro, falar, né? Olha, isso me chateou. Essa cor eu não sou muito fã, mas tudo bem. A intenção que vale, mas eu não gosto muito dessa cor. Fala a verdade. Ser verdadeira, né? Ser a verdade. E trabalhar com fidelidade mesmo. É isso. Vamos lá na palavra em Salmos 33:4.
Porque a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que realiza. Em tudo. Tudo. Ele não foge os princípios. Deus é aquele que é fiel. Ele é bom e ele é justo. Vou usar mais uma vez o exemplo de Davi. Quando Davi quebrou o princípio e adulterou. E além de adulterar, ele mandou matar o marido de Betseba. Deus passou a mão na cabeça dele? Não, com certeza que não. Nós temos aí a referência bíblica que ele usou o profeta Natan para corrigir Davi. A conta, põe em mente, né? A conta tem que ser paga. Nunca você vai ficar devendo, a conta é paga. Sim, então, Deus foi fiel com Davi? Foi, porque Sim. Davi se arrependeu. Mas e o arrependimento... Tocou o coração de Deus, Sim. sim, mas isso livrou Davi das consequências do pecado? Não. Com certeza não. Até a 4ª geração dele foi atingida por consequência desse erro, né? Então, Deus é fiel e justo. Deus é fiel. Aí é que tá, a fidelidade não significa você ser fiel compactuando com o erro. Sim. Deus foi fiel a Davi, a unção que ele derramou sobre Davi, mas ele também teve a justiça. A fidelidade dele não imunizou Davi do peso do pecado. E o mais engraçado, assim, que a gente vê, né, no Daniel, que ele tinha ciência, Davi, que ele estava pagando, ele sabia que é o erro, a consequência do erro dele. Sim. E às vezes, muita gente, a gente tá pagando a consequência do nosso erro e ainda culpa Jesus. Eu tô nessa ainda. Nossa, ele não tá me vendo. Deus não existe. Entende? Mas é a consequência. E engraçado é que o Davi tinha essa consciência. Tinha. É essa consciência que... Do peso do pecado. Isso, é muito importante. E aí essa questão da fidelidade de Deus, que ele não tirou Davi da sua presença. Vamos mais a fundo, vamos em Adão e Eva. Sim. A fidelidade de Deus continuou com Adão e Eva, mesmo depois do pecado. Porém, o pecado trouxe consequências e até desastrosas, né? Muito fortes para Adão e Eva. Mas a fidelidade de Deus continuou ali, seguindo os princípios. O que eu quero dizer para você em relação a isso? Olha que profundo. Nós temos que ser fiéis aonde nós estamos, no casamento, no nosso ministério, na igreja, precisa ter essa fidelidade. Mas a fidelidade não pode esconder o pecado. Então, quando o pecado está entrando, a quebra de princípios entrou, nós temos que nos manter fiéis à palavra e realmente punir, ou realmente pôr na mesa, expor o pecado para que ele possa ser curado. Sim. Então, É o confessar, ser fiel né? não significa você dar a mão pro seu amigo tá ali roubando, matando, adulterando e você tá aqui. Não, eu sou fiel a ele, eu vou continuar com ele, tá tudo lindo. Não. Amiga, ó, não tá certo. Porque você tem que... A palavra, ela nos liberta. É isso. Então você tem que ser fiel na palavra. Na do palavra. Senhor. E às vezes não é virar as costas. E não ajuda. Você tá. Porque se passar de largo, você estiver apoiando, você tá pecando junto com a pessoa que você tá apoiando. Entendeu? E isso não é fidelidade. Não é. A fidelidade acaba isso. Sim. É se estar compactuando com o pecado. Isso, exatamente. Então, é diferente. Você ser fiel não significa ser fiel no erro. Ser fiel, por exemplo, vamos falar sobre um casamento. A mulher tá ali sendo espancada, judiada, abusada e ela tem que ser fiel a esse relacionamento. Não é isso. É ser fiel aos princípios do Senhor. Às vezes, amiga, se a gente compactua com o erro da outra pessoa, a gente entra num lugar meio perigoso. Sabe por quê? É o medo. É o medo de perder aquela pessoa. É o medo de perder aquela amizade. É o medo de perder o emprego. Às vezes tá acontecendo coisa errada, né? Que Deus não tá nesse negócio no seu próprio emprego. E você tá compactuando ali por medo de perder o emprego.
E aí, o que acontece? A confiança não tá mais nele. Não, isso, exatamente. A confiança tá nas suas mãos. Porque o Senhor, Ele honra aqueles que realmente... Sim. Davi foi honrado. Ah, você pode olhar a história de Davi e falar, nossa, mas ele foi perseguido. Sim. Mas ele superou tudo. Ele superou todos os atentados de Saul. Não chegou até ele. Então, assim, é a confiança naquele que te chamou primeiro e nos princípios, né, da palavra. Isso é ser fiel. É você estar, por exemplo, numa denominação, numa igreja, respeitar a autoridade que está ali, mas olha, pastor, esse caminho eu não concordo. Olha, minha líder, essa atitude eu não concordo e eu vou orar por você, porque eu acho que o plano A é melhor do que o plano B. Mas, amiga, se for pensar, Deus fala com todos. Então, se Deus está falando com você para dar aquele recado para aquela pessoa, é o cuidado de Deus, é a fidelidade ainda. Sim. Porque não vai achar que só Deus só fala comigo, eu sou pastor. Ou aí você tá, né? Não, o acesso é para todos. Acesso é para todos. Então, tem ouvidos e ouça, né? O que Deus está falando. E pra gente se consertar mesmo. Porque... Agora, é muito feio, por exemplo, você está ali, você está na casa, você come do maná e por trás você fica, nossa, mas aquela pessoa é péssima. Gente, mas, nossa, eu odeio aquela pessoa. Mas a própria... Em casa mesmo. Muitas mulheres falam mal do marido. Sim. Tá lá no mesmo, né? Mesmo ambiente. É mesmo ambiente, é uma só carne. Será que você tá falando mal dele? Você tá falando de você também. Eu vi uma frase essa semana, eu li uma frase que falou e mexeu muito comigo. Uma frase, não é cristã, mas assim, se você é capaz de trair a pessoa que fecha os olhos, que confia pra dormir do teu lado, você não é digno de confiança de nada e nem de ninguém. E isso é forte. É bem isso mesmo. Se você é capaz de degrinir a imagem quando você está pelas costas de uma pessoa que confia em você, que deita todo dia do teu lado, na tua cama, você não é passível de confiança. É caráter. É caráter, amiga. A gente tem que ter o caráter de Deus em tudo. E todas essas, o Espírito, né, que a gente está falando sobre os frutos do Espírito. Então é um caráter, tudo você vê um caráter de Deus. Né? E é muito profundo, né? A fidelidade, você ser fiel. Fiel a quê? Jesus foi fiel à morte de cruz. Ele foi fiel até o fim, ele não blasfemou, ele não condenou, ele não... Eu vejo que o único momento ali, não digo nem de desespero, mas de desabafo de Jesus foi quando ele pronuncia, Pai, por que me abandonaste? Foi o único momento ali de desabafo de Jesus, né? Porque ele em nenhum momento, pelo contrário, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo, Pai... Né, tenha misericórdia, Pai, está consumado, eu cumpri, eu consegui. Então, assim, é ser fiel ao propósito, mesmo que ele seja penoso, mesmo que ele te custe. E mesmo que você não tá vendo nada na sua acontecer. Continua sendo fiel. É né? isso. Porque às vezes a gente tá numa situação que a gente não tá vendo. Não. Mas quem te prometeu é fiel para cumprir. Vamos lá em Hebreus 10, 23. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Portanto, quem fez a promessa é fiel. Eu vou completar, para cumprir. É isso! Né? Então, assim, sem duvidar, nós temos que manter, né, a nossa fé inabalável. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai fazer, né? Agora Deus está me trazendo a memória aqui, eu vou entrar num testemunho pessoal sobre gerar, né? Era meu sonho ter o terceiro filho e o meu marido não queria mais. Na Duda, no segundo ele já parou e ele não queria, era algo que não estava no coração dele. Sim. E por vários anos isso me entristecia muito.
E você fica naquele conflito, é vontade de Deus, não é? E uma vez eu estava orando e uma pessoa falou pra mim, se está no seu coração ainda é porque é projeto de Deus, então Sim. se posicione em oração. E aí eu parei de brigar, eu parei de discutir e muitos conselhos chegaram até mim. Você pode engravidar, né? Sem querer. Você que controla a medicação Sem querer, e tal. Coloca a sua mão ali, né? E eu dizia, eu não quero assim, pai. Se você fizer isso, você ia perder a sua confiança naquele que te prometeu. E aí eu disse assim, se for para ser dessa forma, eu não quero. Sim. Então, se esse projeto é do teu coração, o Senhor vai mudar o coração do meu esposo. E só para resumir, ele desistiu de uma vasectomia no centro cirúrgico. Olha como Deus é poderoso para E depois de 2 anos desse episódio, ele quis. Ele disse, eu quero ter mais um bebê. Então, é para você ver a fidelidade daquele que te prometeu. Né? Vou puxar uma história bíblica com base nisso que eu vivenciei. Sara e Abraão. Sara tinha uma promessa de gerar. Só que ela colocou a mão. Ela colocou a mão. Ela não confiou, ela não esperou. Isso. E aí entrou Agar na história, entrou Ismael na história e mudou todo um contexto. Hoje nós sabemos aí das maiores guerras que envolvem os descendentes de Ismael com os descendentes de Isaac. Por quê? Porque ela não confiou na promessa, ela não esperou o processo. Sim. Agora, e ela colocou a mão. Deu o que deu, né? Mas Deus continuou fiel, né? Continuou, porque ele não muda. Ele é fiel, né? Mas nós não somos, mas ele é. Só que é isso que nós temos que entender. A fidelidade de Deus não muda, mas as consequências da falta de fidelidade e confiança, ela vem e abala uma estrutura. Olha, agora vamos falar no financeiro, mas é sobre mim, que aconteceu comigo, um testemunho meu. Eu sempre fui igual minha mãe. A mãe sempre teve um dinheirinho guardado. A confiança da minha mãe é naquele dinheirinho, olha. E eu acho que eu fui nesse patamar também, gente. E eu sempre guardava um dinheirinho. Sempre tinha o meu dinheirinho guardado, independente que aconteça o que acontecer. Aí eu pensava assim, se alguém precisar de saúde, médico, minha confiança estava onde? Na minha reserva. E Deus só, né? Só fragando. Vou ensinar ela. Tem que ensinar, né? Sim. E aí, não tô tranquila, porque eu tinha a minha tranquilidade, é sério, isso é muito sério, a minha tranquilidade, a minha fidelidade era na minha reserva do banco. E lógico, declarando que eu amo Deus, é isso, confio. Mas filha, agora eu vou ensinar a confiança, como vai ser. E aí passou um tempo e começou o dinheiro saindo da conta, para complementar. Ok, né? Tá tendo, dá pra ir, vamos lá. E chegou um momento na minha vida que a reserva não tinha. Acabou. Conta, e eu tinha bastante conta. E eu falei, meu Deus, minha reserva acabou. E eu falei, e agora? Aí Deus foi muito claro comigo. Filha, eu vou ensinar você a confiar em mim. Ser dependente de mim. Dependente, é a confiança nele. Entendeu? Que ele vai prover, porque ele é o dono do ouro. Ele me ensinou no coração. Eu sou dono de tudo. Do ouro, da prata, do amanhã, do acordar, do deitar. Eu quero essa confiança. Eu não quero aonde você está focada. Porque você está errada. E eu falei, tá bom. Aí eu fiquei. Chegou o mês. E aí, Deus proveu certinho. A conta deu, tudo. Mas ainda não tinha reserva, não. Falei, vamos lá, mais um mês. E Deus proveu. E foi provendo. E não é pouca conta, gente. Era muito. Eu fazia muita conta devido à chácara, tudo. É muita coisa. E foi provendo. Nunca devi para ninguém. Porque Deus provia. A minha confiança era dele. Aí meu marido falou assim, e aí? Acabou a reserva aí? Eu falei, Deus sabe. Deus é minha reserva. Deus vai prover. Calma. É isso. Fique em paz. E aí, amiga, aí foi indo, eu aprendi. Aprendi que a minha confiança está nele.
sabe? A gente tem que colocar a nossa confiança nele. Sim. Entendeu? Não é que é errado você ter uma reserva, não é isso. A essência não é essa. Não é. É que a sua reserva estava. A sua confiança estava na reserva. A minha confiança estava. E Deus ensinou. E eu não passei por dificuldade. Tudo foi Deus me ensinando e eu fui confiando. Confiando. Hoje, graças a Deus, tem uma reserva. Mas a minha confiança não tá naquilo lá, não. Não. É ele que vai. É ele. É tudo dele. Tudo não foge disso. Então, e assim, nem passei tanto dolorido pra aprender. Mas porque eu já tinha uma essência naquilo. Mas eu tava só errando nas atitudes da minha intenção, entendeu? Então é isso, é você ser fiel. Né? Ser fiel a ele, ser fiel na conduta com ele, ser fiel com o seu parceiro, ser fiel na sua casa, ser fiel no seu emprego, ser fiel naquilo que você está vivenciando. Não é errado você buscar novos ares, não tá concordando, se retira, mas que as suas ações e as suas palavras falem a mesma língua. Sim, que você, não. Sim, não. Ou você é ou você não é. É porque, então, nesse caso, as minhas palavras não estavam. Eu falava que confiava em Deus, mas eu não estava confiando em Deus. Eu estava confiando na minha reserva. É isso. Então a gente tem que ter a palavra firmada no que você está confiando. Falando e declarando, não é? Isso. Muito forte, muito profundo, né? Que delícia, a gente ficaria aqui, o resto da tarde conversando sobre isso. Mas agora já tá me dando uma fominha, vamos tomar o nosso café, né, amiga? Muito delícia, nosso café aqui com bate-papo maravilhoso na mesa, que é onde o senhor vai ministrando. Sempre, né, amiga? A gente acaba aqui, a gente tem nosso momento. Isso, então, que é a essência do Kairos, é palavra e mesa, palavra e mesa. Sim. Então, que você tenha esse hábito aí, que essa palavra fale muito mais ao seu coração, que essa série de mensagens te toque no profundo, vira uma chave na sua conduta. Sim. E sábado que vem tem mais. Em nome de Jesus, no próximo sábado vamos falar sobre mansidão. É um tema que pega também, hein? Quem aí é manso? Vamos entender o que é ser manso. Tem muita coisa além disso aí, nessa mansidão. Então, nós esperamos você. Até lá, um beijo. Beijo com Deus.